rotina de treinos tem sido dura e intensa. Acordar de manhãzinha, de madrugada mesmo, para pedalar faz parte do sacrifício para eu encarar a penúltima etapa do Tour de France deste ano. O trecho que promete ser um dos mais difíceis da história do evento. Nesses poucos dias que faltam para a mais dura aventura esportiva da minha vida, pedalar ao lado de gente que é do ramo faz toda a diferença. E eu, como não sou bobo nem nada, procurei aprender com quem sabe muito, na teoria e na prática, sobre os segredos do Tour de France. Então é praticamente um vício. Você vai enfrentar, além das dificuldades normais, de habilidade e tal, a de energia, de manter a energia sempre alta. Uma montanha atrás da outra quer dizer o quê? Desempenho que você vai ter que ter constante. Nosso encontro aconteceu nos arredores da USP, já que a prefeitura do campus proibiu que gravássemos nas dependências da universidade por não apoiar o ciclismo nas ruas e avenidas do espaço, que é bom sempre lembrar, é público. Isso realmente é algo triste, porque como é que a gente pode imaginar que um local que serve de treino, que deveria ser muito importante para o esporte, ele não vê o esporte com bons olhos. O esporte é um bem para a população. Se a USP é uma unidade de educação de alto nível, uma das maiores e melhores ainda do mundo, e ela tem uma visão dessa, isso se traduz na tal de educação, intransigência, né, que a gente não tem no país. Se existe segredo para que todos possam conviver em harmonia, a gente pode resumir tudo isso numa palavra: educação. A segunda palavra, se a gente for estender, respeito. O Celso Anderson está coberto de razão, afinal são 40 anos pedalando em São Paulo, Brasil e mundo afora. São 14 anos comentando as principais provas de ciclismo do planeta nos canais ESPN. E pedalar ao lado dele, claro, é a minha grande chance de aprender. Então você tem que levar lá na corrida gel, aguinha, né, para não deixar a hidratação embora, e principalmente a energia, que é o açúcar no sangue. São toques específicos para que ele tenha, primeiro, sobrevivência na prova, consiga terminar. Tangência e curva, tá molhado? Toma cuidado, freia antes, deixa a bicicleta rolar depois. Se você entrar freando, os vetores vão te jogar para fora. São muitas dicas de quem sempre estudou a volta ciclística mais desafiadora do planeta. Quanto mais você conseguir andar no vácuo dos outros atletas e eles quebrando o vento para você, melhor. E outra, você vai, como a gente diz na gíria, saltando de roda em roda. Sempre no grupo da frente, sempre tentando estar na roda daquele cara que é mais forte. Esse cuidado em poupar energia, em se alimentar da mesma maneira, para no final não pagar o preço, serve para um profissional e serve para um amador. Um furo de pneu te deixa na mão, você perde a prova. Revisar muito todos aqueles itens de desgaste maior são pneus, câmeras e a parte de transmissão. Cuidar dele, cuidar do equipamento e cuidar em relação aos outros e ao trajeto. Se for pedalar 120, 130 km no plano, em 4 horas e pouquinho você pedala, se você estiver num pelotão passa e você vai só se divertir. Agora fazendo isso na montanha é muito mais difícil, então por isso que é preciso treinar muito. E das ruas da zona oeste de São Paulo, seguimos para a região norte da cidade, onde o nosso entrevistado nos espera ansioso para pedalar e contar histórias. Seu Ângelo,
Oi, te vi lá na... O senhor já está me esperando, é? Claro, aí vem aqui, olha. É, eu vim falar de ciclismo. Vou te mostrar uma fotografia boa. O seu Ângelo é de um tempo em que a cidade de São Paulo se mobilizava para assistir às provas tradicionais de ciclismo, como a 9 de julho. As provas estão nas reportagens da extinta Gazeta Esportiva, um jornal que dava espaço para todos os esportes. Ele é o maior de todos os tempos. Sem dúvida. Ter fugido quando faltavam 4 voltas, fugiu antes. O velho ciclista sabe muito bem quando, como e quem quase matou a bicicleta no Brasil. A entrada do automóvel, da Volkswagen aqui. Então foi uma febre que o próprio governo incentivou o uso do automóvel. Vamos subir lá, seu Ângelo. Visitar a casa do seu Ângelo é como mergulhar na história do ciclismo nacional. Aqui o esporte está espalhado por todos os cômodos. Gran Prêmio Master, Cidade de Lima. Fui campeão. São troféus, medalhas e malhas que contam o surgimento das primeiras grandes equipes do país. Por isso que é fundamental ouvir os conselhos de quem pedala há mais de meio século. Com 40 quilômetros, fazendo 1 quilômetro de descanso, 1 quilômetro de arranque. Mudando as marchas gradativamente, cada vez mais pesado e tudo mais. Aí você vai ver que com 40 quilômetros você faz a 130 brincando. O seu Ângelo não brinca em serviço, mesmo aos 83 anos de idade. Mas que método é esse de pedalar sem sair do lugar? No tempo de chuva, no frio, a gente faz rolo, né? Hoje tem rolo mais moderno que esse, né? Você sabe. Mas esse é bom, fica legal. Parado ficou, segundo o seu Ângelo, o ciclismo do Brasil, que ele tanto apostou, investiu e patrocinou durante anos. E tá aqui, ó, moda infantil Hein? Kiko, que era... Corinthians. Olha que linda. Crítico a respeito da velha gestão do ciclismo, seu Ângelo não alivia para quem não larga o osso do cargo. Eu acho que está faltando um calendário, acho que está faltando incentivo às federações, está faltando gente certa no lugar certo. É isso que eu estou achando. Que o material humano, se falar que não tem aqui no Brasil, é mentira. Assim, o veterano resiste ao tempo, pedalando com a alma e falando com o coração. Pedalar é um meio de vida, é alongar a vida, é desafiar o tempo. Com as boas memórias do passado e com o otimismo do futuro, seu Ângelo Codicasa promete continuar pedalando e sonhando com dias melhores para o esporte que ele tanto ama. Os tempos antigos, a saudade e principalmente rezar para que tenha um grande ciclismo no Brasil, que nós temos mocidade que pode andar muito forte. E claro que andar forte não significa vencer a qualquer custo. Seu Ângelo já viu muita coisa no esporte, inclusive casos de doping que hoje parecem piada. Naquela época era sulfato de sinpamina. Hoje tem cada uma que dá até medo, né? Dá até medo. Celso Anderson também relembra casos que aconteceram lá nos primórdios do Tour de France. Lá pelos anos 20, mais ou menos, eles carregavam comprimidos de nitroglicerina no bolso, amassados ali junto com argila. Essa nitroglicerina fazia com que houvesse uma vasodilatação, né, das veias e artérias, e o ciclista teria um menor desempenho. Aqui nos canais ESPN, no início dos anos 2000, o repórter Roberto Salim descobriu um médico que assumiu e revelou o lado obscuro do doping no esporte. Os 3 primeiros colocados não são pessoas de porte genético para isso. O porte genético influencia em 30%, 35%, no máximo 40%. E fez com que o atleta tivesse um rendimento melhor do que os outros.
Já no especial Pedais Descontrolados, o programa Histórias do Esporte, também da ESPN Brasil, ouviu o depoimento de um ciclista de elite que assumiu ter usado substâncias proibidas para vencer competições nacionais. Quando eu tive um bom resultado, eu, de repente, tinha tomado alguma coisa para ter uma melhora no desempenho, né, físico. Cafeína, efedrina, né, ou até outro tipo de coisa, né? O doutor Gustavo Malhoc é médico do Palmeiras e especialista no exercício do esporte. Ouça o que ele tem para falar sobre o assunto. Falta recurso e incentivo ao treinamento, mas ao mesmo tempo controle, porque é uma regra e se é proibido, não pode usar. Então no ciclismo profissional, a discussão ela é ampla e ela termina sempre naquilo. Será que um dia teremos esporte limpo? Acreditamos que sim, porque a gente acredita na ciência do esporte. E antes de qualquer conclusão, é bom saber que o uso de substâncias proibidas não traz nenhum benefício à saúde. O doping hoje é muito crescente no esporte amador. E aí me faz uma pergunta, por quê? Se não tem a pressão do patrocinador, se não tem a pressão de seguir uma carreira, se não tem uma pressão por ganhar absolutamente nada. E aí é o perigoso, é o doping por ego, por vaidade e por querer mostrar um estilo de vida que não é teu. E talvez tenha sido esse conjunto de ego, vaidade e ganância que fez o castelo do maior ciclista dos últimos tempos desmoronar. Quando o Armstrong foi descoberto, eu fiz um texto assim descascando o cara num blog que eu tinha e olha aí, finalmente todo mundo descobriu e tal e tal. Mas quem já vivia o esporte de perto sabia que tinha algum segredo por trás de tudo aquilo. Ele corrompeu uma série de pessoas que justamente iriam detectar se o sangue ou a urina dele tivessem lá essas substâncias proibidas. Celso tem uma visão romântica e otimista em relação ao atual controle antidoping do Tour de France. Hoje em dia existe um tal do passaporte biológico. E esse passaporte biológico, ele não te testa só no dia, ele te testa o ano inteiro. Então é muito pouco provável que um atleta consiga burlar. Ele pode até fazer o uso, só que ele vai ser detectado 1 ou 2 semanas depois. Existe uma ideia de que o ciclismo é o esporte onde mais existe doping. Mas talvez seja um pouco do contrário, talvez seja o esporte que mais combata o doping. Onde as regras são mais rígidas, onde o ciclista está a todo momento tendo que provar que ele é inocente. Nessas horas é bom ouvir a voz da experiência e, claro, colocar a mão na consciência. Que vitória é essa? Que resultado é esse? Sabendo que não foi você que fez, que foi o doping que te provocou, além de fazer mal à saúde. Quando você está subindo e você está se esforçando muito, você pensa, não existe um esporte mais duro ou algo mais difícil do que isso, porque exige muito de você, porque dói muito. Mas ao mesmo tempo é algo que te faz aprender bastante, sabe? Você fica com aquela negociando ali com a sua cabeça, não, falta pouco, não, aguenta um pouco mais, não, agora vem a parte mais gostosa, que realmente vicia mesmo. E vá se acostumando, porque no próximo episódio teremos muito mais histórias mirabolantes deste mundo encantado do ciclismo. Como a saga de Rafael Quirino, um super atleta que ficou assim por conta de um crime na estrada. Eu estava no enxerto em São Bernardo, me locomovendo no acostamento, aí uma blazer capotou sobre mim. Você vai conhecer o alfaiate do ciclista? A minha função aqui é ajustar da melhor maneira possível
a bicicleta para a pessoa. E bora pedalar com as Lulus, uma equipe casca grossa de meninas especialistas em montanhas. É uma prova muito dura, mas eu acho que ele está bem preparado. O desafio é grande, é muito grande. Dessa era moderna, é o Tour de France mais difícil justamente por causa das montanhas. Então, não durma neste barulho e pedale firme com a gente em busca do Tour de Bruno, desafiando a grande montanha.